Continuando aqui o desenvolvimento da nossa aplicação, a ideia agora é nós construirmos a página PHP responsável pela exibição de registros. Então nós vamos construir uma página semelhante a essa, onde eu vou listar todos os registros e já vou dar duas opções aqui para o usuário, né, de operações. Alterar um registro ou excluir um registro. Os botões ainda não estão funcionando, porque nós não desenvolvemos ainda estas operações. Após a listagem dos registros, eu incluí a possibilidade do usuário adicionar um novo registro. Bom, esse botão, ele chama aquele formulário nosso de inclusão. Nós então incluímos um terceiro registro, ou a classe controller monta o modelo, chama a classe DAO responsável pela inserção dos dados no banco de dados e direciona o usuário lá para a minha página de exibição de registros. Essa página eu chamei de select.php. Então vamos ver como que eu implemento e estruturo a aplicação para se comportar da maneira que vocês estão vendo aqui. Primeira coisa, lá no pacote view, nós vamos criar o arquivo PHP chamado select.php. Por enquanto nós vamos trabalhar dessa forma e quando a gente for trabalhar com Ajax, aí a gente otimiza um pouco melhor a aplicação para receber essa resposta aqui por JSON. Tá? Por enquanto, então, eu vou trabalhar só com PHP mesmo. Então, a página select.php, o que eu preciso fazer? Me referenciar ao modelo DAO, né, o arquivo PHP, usuário DAO, porque eu vou utilizar essa classe para poder exibir todo o conteúdo. Bom, então essa é uma parte de código PHP, eu coloquei ela então dentro das tags PHP. Agora é HTML, então essa página vai ficar intercalando conteúdo PHP e conteúdo HTML. Essa parte é a mesma que nós vimos lá no insert, é a parte que faz a referência ao Bootstrap. Inicie então o meu container e um cabeçalho de exibição de registros. Aqui é a declaração do meu objeto usuário DAO e eu já chamo o método select lá da minha classe usuário DAO. O método select, que nós vamos estudá-lo daqui a pouco, ele faz a seleção, ele traz, né, todos os registros que estão no banco de dados. Então isso aqui faz um select asterisco from lá no meu banco de dados e eu estou gravando isso numa variável aí de usuários. Na verdade é uma lista de usuários isso aqui. Bom, uma vez que eu tenho a lista de usuário, o que eu preciso fazer? Percorrer toda essa lista e para cada item da lista saber qual é o código, o nome, o login e acrescentar os botões alterar e excluir, enquanto houver itens dentro dessa lista. Então, para isso, eu vou criar uma tabela, e aí as classes Bootstrap Table e Table Stripped é para fazer essa tabela zebrada aqui, que vocês estão vendo. Thead, né, o Table Head é o cabeçalho da tabela, então eu coloquei as legendas, código, nome, login e operações. O campo operações aqui, ó, ele ocupa o espaço de duas colunas. Então eu utilizei aí o atributo callSpan para eu expandir essa tag de cabeçalho para ocupar o espaço de duas colunas. Finalizada a parte de cabeçalho da tabela, todo o corpo da tabela ele é feito a partir de um laço de repetição. Então eu vou utilizar aquele laço foreach, que é um laço mais otimizado quando eu quero percorrer toda a minha lista. Como que funciona? For each users as usertmp. Para cada item na lista usuários, ó, que é a lista que tem o retorno do select lá do DAO, ou seja, aqui tem todos os usuários do sistema, eu vou trabalhar cada item dessa lista
como um user TMP, ou seja, um usuário temporário. O que eu estou fazendo aqui para ficar mais fácil de trabalhar? Para cada usuário, então, eu vou trabalhar ele como um usuário TMP. Este usuário TMP, ele possui todas essas propriedades aqui, ó, ID, nome, login e a data do cadastro. Então eu vou utilizar os métodos get para obter informação dessas variáveis, desses atributos, uma vez que aqui dentro contém uma lista de objetos usuários. E cada objeto usuário tem, além das propriedades, os métodos de acesso, get e set, de cada propriedade. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, ó, para o primeiro elemento dessa lista, utilize o método getID para eu recuperar qual é o ID desse usuário e armazeno isso na variável ID. Utilize o método getNome para recuperar o nome do usuário e armazeno isso na variável nome. E getLogin, eu obtenho o login do usuário e armazeno isso na variável login. Crio então uma linha na tabela, que é agora eu estou nessa linha aqui, ó. Crio uma linha na tabela e nas colunas, nas respectivas colunas, eu exibo o valor da variável que foi definida aqui em cima, ó. Então eu exibo a variável ID, a variável nome e a variável login. E ainda dentro da linha, eu vou criar aqui dois links, ó, para ser os botões alterar e excluir. Por enquanto, os links não vão ser direcionados para lugar nenhum, porque eu ainda não tenho esses métodos implementados. Mas eu já quero colocar o botão para eu já ter uma noção de como vai ficar o layout. Então eu já vou deixar o botão aqui. Terminou essa linha, eu retorno aqui o laço de repetição, passo para o próximo item da lista, que é um outro objeto usuário. Então aqui vamos imaginar que eu estou falando do teste 2. E aí eu pego o ID, o nome e o login do teste 2, exibo na tabela com os respectivos botões e passo para o próximo item da lista. E isso acontece enquanto houver objetos no meu array, né, na minha lista de objetos aqui, que contém objetos da classe usuários. Aqui é um código PHP, esse código é apenas para fechar o laço de repetição. Uma vez que eu estou trabalhando, intercalando códigos PHP e código HTML, então aqui é para fechar o laço de repetição. Encerrou o laço de repetição, já exibi todos os registros, finalizo a tabela, e aí um tracinho horizontal e coloco um botão aqui que é para inserir um novo registro. É o botão que vai chamar o meu formulário de inserção. Então vamos lá. Como que é botão se eu estou usando tag de link? É porque eu estou estilizando a tag de link como a aparência de um botão. Então isso aqui é um link, realmente. Eu vou chamar, né, href, o meu formulário de inserção, que é o insert.html, mas eu vou estilizar esse link como se fosse um botão. Então o btn outline primary é o que faz o botão ficar vazio, né? O outro botão ele fica preenchido, tá vendo? Que é o primary apenas. Esse aqui é o outline. Então, essa parte aqui do botão que chama formulário é bem tranquilo. E o mesmo critério eu utilizei para estilizar os links dos botões excluir e alterar. Então, o botão excluir e alterar também é um link, tá vendo? Por enquanto não está sendo direcionado para nenhum. Classe btn warning faz o botãozinho amarelo e o btn danger faz o botão vermelho. Para que isso aqui seja possível, esse cara é um array de objetos. Então nós precisamos, ó, cadê ele aqui? Nós precisamos importar o array de objetos, porque senão não vai dar certo. Então nós vamos fazer isso aqui, ó, use object array object. Pronto. Para eu conseguir criar este array. Deixa eu só voltar isso aqui para form, né? Para insert HTML. Pronto.
Ou melhor, aqui acho que eu não vou precisar disso aqui não, vai estar em outro lugar. Perfeito. O que precisamos fazer agora? Implementar lá na classe DAO o método select. Então agora eu vou lá para a classe DAO, ó, usuário DAO, e vou implementar um método que eu chamei de select. É aqui no DAO que eu preciso, então, gente, ó, de utilizar a classe ArrayObject do PHP. Então, inclui esse comando aí no seu código. E nós vamos agora implementar o método select. Primeira coisa, então, declarar a função select. Uma string SQL que contém o código SQL que eu quero executar lá no banco de dados, como a intenção é trazer todos os registros, então select asterisco from tb usuários. Utilizo aí o comando prepare para preparar o comando SQL para ser executado no banco de dados. Crio o meu array de objetos, é aqui que vão conter todos os usuários do banco de dados, e peço então para executar o comando. Esse comando aqui me gera um resultado, né? Então eu vou obter esse resultado e gravar numa variável chamada result. Esse result é um objeto chamado result_set. Esse objeto tem essa aparência aqui, ó. Ele se parece com uma tabela. Então, o result, esta variável, ela é esse componente aqui, ó. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos percorrer para cada linha do meu result, obter as informações ID usuário, nome, login, criar um objeto usuário com estas informações e acrescentar esse objeto usuário no meu array de objetos, no meu array de usuários. Então, para cada linha, dentro do result_set, eu monto, né, um vetor associativo e para cada linha, então, eu crio um objeto da classe usuário e defino os campos ID, nome e login. A informação para definir os atributos de classe vem lá do banco de dados. Esse row, entre colchetes, entre aspas duplas, o nome, esse aqui é o nome da sua coluna lá no banco de dados. Tanto é que no modelo, o meu atributo de classe chama ID. E no DAO, quando eu quero obter essas informações lá do banco de dados, repara que é o nome da coluna ID usuários. Então, o que eu estou obtendo do banco de dados aqui é o nome da coluna do banco de dados. Então, eu pego o nome, o login, o nome, o login e o ID do usuário do banco e gravo isso em um atributo de classe. Olha que coisa linda, né? Aqui eu estou fazendo a transição entre o modelo relacional e o modelo orientado a objeto. Essa aqui é a flexibilidade de trabalhar com DAO. Então aqui agora eu saio do modelo relacional, passo para o modelo orientado a objeto. Então todos os elementos que estão nesse vetor agora são objetos da classe usuário. Uma vez que são objetos da classe usuário, eu posso utilizar toda a flexibilidade da orientação ao objeto. Uma vez então, aí eu defini os usuários e acrescentei este novo usuário dentro do vetor usuários. Terminado todos os registros do banco de dados, eu então encerro o meu statement e retorno esta lista de usuários. Posteriormente, essa lista de usuários, então, ela é obtida lá no seu arquivo select.php
e aí eu consigo exibir todos os usuários do meu banco de dados. O que você vai fazer nessa aula? Você vai implementar no usuário DAO o método select de acordo com a aplicação que você está desenvolvendo e vai implementar, desenvolver a página select.php de acordo com o seu trabalho. Estou passando lentamente aqui para você dar uma olhada no código para te servir de guia, tá? No momento que você estiver desenvolvendo o seu. Lá no controller PHP, o que iremos fazer? Só mudar aqui, ó, depois de inserir um registro no banco de dados, eu já vou direcionar o usuário lá para a minha página select.php. Isso permite que eu tenha esse comportamento aqui, ó. Assim que eu inserir um novo registro, automaticamente, após a gravação no banco de dados, ele já é exibido lá na página select.php. Próximo passo, irei implementar o botão excluir. Até lá!